Um país governado pelo Lula e que a oposição é o centrão Valdemar Bolsonaro, não vai ter taxa de inflação baixa. Agora, o timing é difícil. Hoje, a inflação está abaixo do que eu imaginei que ela estaria. Eu achei que a inflação ia ficar lá, pelo menos uns 7%, 6%, está 4%, 4,5%. Taxa de câmbio vai derrubar. Se a taxa de câmbio cair para 4,5%, dá para ir para 4,5%? R$ 4,50 de real por dólar. É possível, é possível. 4,30, possível, possível. A inflação vai cair mais. Aí o que acontece? O Banco Central do Roberto Campos vai começar a derrubar a taxa de juro, os juros vão começar a cair, a bolsa vai subir e vai dar uma sensação de bem-estar e de melhora. Esse é o quadro. Sem falsa modéstia, Banco Central Independente e Previdência, duas coisas. Foi Weintraub. Banco Central, foi muito antes do Paulo Guedes, o Bolsonaro falou, não, vamos passar... Estava esquecido o Banco Central Independente, ninguém mais lembrava. Hoje tem Banco Central Independente. E a Previdência, que colocou as contas em ordem. O Brasil já teria estourado sem a Previdência. Só que o Paulo Guedes e o Bolsonaro, o Paulo Guedes baixou muito, ele e o Roberto Campos baixaram muito a taxa de juro até hoje. Tecnicamente não dá para explicar. E gastou muito dinheiro de uma forma populista e tosca. Isso fez com que a taxa de câmbio, isso é o real, se desvalorizasse muito. E quem mais sofre quando o câmbio se desvaloriza é o pobre. Perdeu a eleição. O Lula é um horror. O PT é demoníaco. O petismo é demoníaco. Mas eles não estão fazendo a mesma trapizomba, a mesma loucura que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram. E já tem a Previdência, tem o Banco Central Independente para segurar, para dar uma perspectiva, uma estabilidade. Ah, mas vai botar um outro louco. Ele tem meta de inflação para bater, não bateu, ele perde o mandato. Se tiver articulação política, ele perde o mandato. O câmbio está valorizando, está voltando para o fundamento. O país com essa balança comercial, com essas circunstâncias, tal, tem o arcabouço fiscal. O Haddad chegou lá e falou, algum equilíbrio fiscal a gente vai fazer. A gente não vai fazer loucura, não vai gastar tudo que todo mundo quiser. Centrão enfiaria o pé na jaca. Estão tentando segurar. Essa perspectiva de tentar segurar, administrar, não matar a galinha dos ovos de ouro, está fazendo o real se valorizar. Bateu 4,80 ontem, 4,80. Eu falei 4,70. Vai para 4,70? Eu estou falando 4,70 quando estava 5,5. Passou a eleição e falou, Lula ganhou, vai para 4,70 a taxa. Pode ver, está gravado no Weintraub sem filtro. Vai para 4,70. Se bobear, vai mais. É que no 4,70 eu vou comprar um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Uma parte da minha posição que eu vou mandar... por que você vai mandar para fora? Porque eu não confio no Lula, não confio em país onde ladrões, bandidos e criminosos controlam. Meu dinheiro é limpo e, ao contrário do Tarcísio, para mim, dinheiro tem carimbo, sim. Se carimbou sujo, eu não quero. Eu não quero dinheiro sujo. Porque você fica maculado como sujo. A taxa de câmbio já está 4,80. Isso está derrubando a inflação. Mais do que eu imaginei. Eu não imaginei que... Porque o que eu vejo? A taxa de câmbio vai valorizar, e aí no final do ano, começo do ano que vem, Lula vai começar a fazer bobagem, vai aparecer umas trapizombas e tal, ela vai começar a desvalorizar. Um país governado pelo Lula e que a oposição é o centrão Valdemar Bolsonaro, não vai ter taxa de inflação baixa. Agora, o timing é difícil. Hoje, a inflação está abaixo do que eu imaginei que ela estaria. Eu achei que a inflação ia ficar lá, pelo menos uns 7%, 6%, está 4%, 4,5%. Taxa de câmbio vai derrubar. Se a taxa de câmbio cair para 4,5%, dá para ir para 4,5%? R$ 4,50 de real por dólar. É possível, é possível. 4,30, possível, possível. A inflação vai cair mais. Aí o que acontece? O Banco Central do Roberto Campos vai começar a derrubar a taxa de juro,
os juros vão começar a cair, a bolsa vai subir e vai dar uma sensação de bem-estar e de melhora. Esse é o quadro. A trapizomba que foi feita no governo Bolsonaro, o erro, que custou a reeleição dele. Não foi reeleito por causa do erro na economia. Eu gostaria que ele tivesse perdido a eleição por valores, mas não foi. Não foi. Pegou roubando, pegou brasileiro. Não é que todo brasileiro, mas muito brasileiro não liga. Tudo bem, ele faz bem. Né? Ajudar um filho. Né? Então, assim, o que eu vejo que o Brasil pode dar uma bela melhorada, mesmo que dê uma deteriorada depois, vá para 5, 5,5, volte no final do... Se ficar abaixo de 5, se a taxa de câmbio tem chance, hein? É só o Lula não escapar da jaula, o Haddad se o Haddad mantiver o arcabouço fiscal até o final do primeiro mandato, o Lula é reeleito. Escreve o que eu estou falando, escreve. Taxa de câmbio real abaixo de R$ 5 por dólar, o Lula está reeleito. Aí o que acontece? Nesse cenário, a Bolsa, a perspectiva disso vai fazer com que a Bolsa ande. A Bolsa vai valorizar. Falei, eu acho que 3 vai entrar o sem filtro atrás. Estava 112. Eu falei, ó, vai dar uma tremida aí, deixa a ordem, um automático para executar 110 a compra. Nem discute. Bateu 108. Executou integral a sua ordem. O que você colocou para comprar, você comprou do índice Bovespa. Está 120 agora. Você já está ganhando quase 10%. Período aí de menos de um mês. Um tradezinho da Bolsa. Vai mais. Até onde eu acho que vai? 135, foi o que eu falei. E você vai comprar a Bolsa? Não. Por quê? Porque quem governa o Brasil, para mim, o Brasil está na mão de gente muito errada. Ponto. Não passa no meu compliance. Eu não faço negócio com gente suja. Não faço. Até posso fazer, mas do balcão para fora. Eu não acredito. É assim, eu quero me livrar da pessoa. Eu quero distância de gente suja. Distância. Então, que tá. Abrão, você é muito purinho. Não, eu não sou purinho, eu só não sou imundo, eu não sou grimaldista. O grimaldista que fala: vamos todo mundo virar prostituta. O Brasil é um bordel, vamos todo mundo virar prostituta. Esse é quem capturou aí a turma que estava em volta do Olavo de Carvalho. Infelizmente, Silvio Grimaldi, patota. Silvio Grimaldi falou: tem que virar prostituta. Estamos no bordel. Então, olhando, agora tá delícia, né? Agora, não, porque o Tarcísio isso, daqui a pouco a TV Cultura contrata aí uma meia dúzia de grimaldista, eles mudam o tom. É bem possível que aconteça isso. Então, o que acontece? O Ibovespa está subindo, já está 120 mil. O dólar bateu 4,80, voltou um pouquinho, mas é flutuação normal, tá? A inflação está mais baixa do que eu imaginei que ela estaria. Mais baixo. O Bitcoin está pouco abaixo de 26 mil dólares para o Bitcoin, não mudou, está estável. O petróleo está 71 dólares o barril, está estável também. O ouro está pouco abaixo de 2 mil dólares a onça Troy. O ien, 142 ienes por dólar, não mudou nada. O que andou um pouquinho, 1%, é pouco, foi o euro, está 1,09 dólares por euro. Nada. E a Libra está recuperando, né? Porque a Inglaterra foi para um buraco muito ruim, chegou a 110, 1,1, né, dólar por Libra, e agora está voltando para um patamar histórico mais razoável. Então, esse é o cenário. O Brasil está com sinais que está ruim? Não. O Brasil está com sinais que ele está bem e vai ficar melhor. E por isso que a Standard & Poor's mudou o viés, o bias do risco do Brasil para positivo. Saiu uma notícia, põe na tela, por favor, Elvis. S&P, você tem três grandes empresas mundiais que analisam o risco de companhias para fazer empréstimo, dívida, comprar bonds.
e de países, né? Risco soberano, né? É o S&P, Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Eu, particularmente, gosto mais da S&P. Não sei como é que está hoje em dia. Na época, era a que eu mais gostava, depois da Fitch. Tá? A Moody's eu não gostava. Mas muda, essas coisas mudam. É um analista, eles têm 2, 3 analistas que acompanham alguns os países do mundo e avaliam o risco do quê? Do país quebrar. Do país não pagar a dívida num horizonte de 5 anos. Daqui a 5 anos, esse país vai pagar a dívida dele. Se você comprar hoje, daqui a 5 anos ele não vai te dar default. Eles avaliam países com esse grau de risco, isso é, ele é um país onde você pode investir, é um país sério, como investment grade. E aí você precisa ter BBB como nota. Põe o próximo, por favor. Então aqui, o Standard & Poor's é essa coluna do meio, né? Onde é grau de investimento? Investment grade, é BBB-. O Brasil hoje é BB-. O Brasil não é grau de investimento, é um grau especulativo, é país atrapalhado, país bagunçado, país ou junk bonds, país lixo. País que você pode investir é de BBB- para cima. Aí você fala assim, mas deve ser só país europeu. E ele não quer saber se é democracia, se é bonito, se as crianças têm 3 refeições por dia. Ele quer saber se esse país está indo numa direção de solvência, se ele vai pagar as contas ou não, se ele tem risco de dar default. Passa o próximo, por favor. Esses são os países no mundo que têm avaliação de risco da Standard & Poor's. Aí quem tem as notas aqui, verde, é grau de investimento A. Então é país que é bom. Então toda a área verde aqui. A Rússia está preta, por quê? Porque ela está fora do sistema financeiro. Ela foi banida do sistema financeiro. O Irã não tem avaliação, a Coreia do Norte também não. Então, assim, o que acontece? Você foi banido, você está fora, acabou. País bom é país verde. Amarelinho é país ok, grau de investimento. Virou laranja, país ruim. Vermelho, default, tá? Um país que já está ou está no calote ou já está muito próximo do calote. Brasil. Ah, não, mas o Brasil é só país europeu, que nada disso. O México é BBB. Grau de investimento sólido, podia ser BBB-. Não, o México é 3 Bs. O Marrocos, que está na África, é grau de investimento. A Tailândia é BBB+, é melhor que o México. O Uruguai é BBB+, grau de investimento. O Paraguai não é grau de investimento, mas está melhor do que o Brasil, o Paraguai. O risco do Paraguai hoje é menor do que o Brasil. O Peru é grau de investimento BBB+. O Peru é grau de investimento. As Filipinas, a Índia é grau de investimento. A Indonésia é grau de investimento. Cazaquistão, sabe do Borat, que todo mundo fica dando risada? O Cazaquistão do Borat é grau de investimento. É ditadura, tem ditadura lá, não tem nada, é um caos. Esses países, tem um monte de país aqui que eu falei, a Índia é pobre, a Indonésia é pobre. Brasil, daqui a pouco a Indonésia passa o Brasil, fiquem tranquilos, daqui a pouco a Índia passa o Brasil. Botsuana, na África, tá vendo a África do Sul? Um pouquinho em cima da África do Sul. Botsuana. Ah, mas foi porque foi muita imigração. Não, é só negro lá. Não teve imigração de boer, de branco, sul-africano, nada. Para largar a mão de ser racista. Para as pessoas largarem a mão de ser racista. Botsuana tem uma renda per capita mais alta que a do Brasil. Em termos de rule of law, de certeza jurídica, estabilidade, corrupção, tudo. País muito mais limpo que o Brasil, em todos os aspectos. Botsuana não tem branco. Foram os negros, eles eram um país muito pobre, desértico, e as tribos tinham valores melhores. As tribos lá, de negros, tinham valores melhores. E como não foram os brancos para fazer uma colônia, porque ali não tinha nada, eles ficaram independentes e os valores deles foram preservados. Aí acharam um diamante e não roubaram.
Entendeu? O presidente lá não quer ter barrinha de ouro rosé, relógio de diamante, não é. A primeira dama, ouro rosé, rosé, não é. Colômbia. A Colômbia tem um rating melhor que o Brasil. O Brasil é BB-, agora está com positivo, porque está melhorando o Brasil. Vai passar, acabou, está melhorando, as coisas estão andando. Então ele vai passar de BB- para BB. Confirmado, BB. Daí vai para BB+, que é o caso da Colômbia. E aí tem, finalmente, o grau de investimento se continua andando. Significa que vai ficar um país bom para você? Não. Para os seus filhos? Não. O desenho todo desse arcabouço é tungar a classe média. É aumento da corrupção. Nesses países que eu falei que são grau de investimento, muitos têm corrupção pesada. É simplesmente a quantidade de imbecilidade que foi feita pelos milicos, no caso, pela política econômica do Paulo Guedes, o Bolsonaro, que queria gastar, fazer as lambanças dele, e aí tá aí. Consegue ser pior do que o PT. Consegue ser pior do que o PT. O PT sozinho não faria isso. Por quê? Porque passou a Previdência e tem um Banco Central independente. Mas o Haddad não é burro. Se ele conseguir, ele sabe do que eu estou falando aqui. Se ele conseguir segurar a voracidade do Centrão e do PT e não deixar eles roubarem muito assim, roubar tudo, talvez dê certo. Essa taxa de câmbio pode ficar abaixo de 5. O Brasil vira grau de investimento, um horizonte aí de 6 anos, no segundo mandato do Lula. Olha, e aí fechou o ciclo PT Centrão. Olha o lixo que é o bolsonarismo. Olha o lixo que é o bolsonarismo. Olha o lixo que é a República de Deodoro e seus generais. O lixo. A escória. Então, é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Vai fechando economicamente. Os grandes conglomerados estão satisfeitos. A China está passeando pelo Brasil. Os militares do Brasil, a Marinha Brasileira vai lá prestar continência, todo mundo presta. Os chineses tiram sarro das Forças Armadas brasileiras. Você trata que nem lixo, como merece mesmo, né? Colônia e os seus generais. Tratam a gente como excremento. Vem aqui fazer pesca predatória. Aqui não, né? Vai lá no Brasil fazer pesca predatória. Vai alucinar. Vai alucinar. Quer dizer que vai virar Venezuela? Não, a taxa de câmbio vai melhorar. Você vai poder, de repente, se você conseguir escapar, você pode, de repente, se você estiver no agronegócio, numa área prestadora de serviço, onde vai bem, vai ganhar dinheiro. Assim, sua filha vai dançar rebolando na festinha de 11 anos, seu filho tem grande chance de virar aparecer com o cabelo pintado de amarelo, falar que é pagode funkeiro. Deterioração de valores está rolando solta. Está rolando solta. Mas do ponto de vista material financeiro, se você não for classe média, aposentado, vai ficar bom. Vai ficar bom. Se o Haddad conseguir segurar os loucos. É difícil. Eu vou apostar que ele vai segurar os loucos? Não. Pode passar 2, 3, 5 anos. Vai estourar. Por quê? Porque em algum momento ele vai soltar o que eles têm dentro deles. Em algum momento o Lula escapa da jaula, esse pessoal sujo escapa da jaula e vai fazer lambança. Da corrente, né? Você deixa ele preso lá, escapou e vai morder, vai fazer um esparramo. É uma pena tudo isso. Você acabou de assistir um trecho do último Weintraub Sem Filtro. Se você gostou, ele está integral, disponível no meu canal do YouTube. Toda sexta-feira você pode assistir ao vivo Weintraub Sem Filtro, às 19 horas. Manda sua pergunta, se for bem educado eu respondo de graça. E mal educada você tem que fazer uma contribuição para o Farol da Liberdade. Não é para mim não, hein? É para o Farol da Liberdade, porque eu não sou nem mendigo de internet, nem ladrão de joia. Abraço, gente.